Olá, povo de Deus! Hoje nós vamos ler Neemias 10. Aqui Neemias 10 começa já com uma lista com vários nomes de pessoas que fizeram aliança com Deus, fizeram um renovo, né? Uma aliança, um renovo ali de fidelidade para com Deus, renovou seus votos, sua fidelidade com Deus. Aí do número 1 ao 27, você pode observar na sua Bíblia que é o nome das pessoas ali, né, que fizeram os votos, que é uma lista de nomes. Depois vocês dão uma olhada com carinho. Vamos começar a partir do 28. E o restante do povo, os sacerdotes e os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado dos povos das terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Versículo 29 de Neemias 10. Firmemente aderiram aos seus irmãos os mais nobres dentre eles e convieram num anatema e num juramento, que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, também de que guardaria e cumpria todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. Então, aqui nós lemos o versículo 28, 29 de Neemias 10. E aqui significa, né, que a comunidade judaica, incluindo líderes e nobres, fizeram um juramento de andar na lei de Deus, prometendo guardar os mandamentos, juízo e estatutos do Senhor. Versículo 30 de Neemias 10 diz assim: e que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. No 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Gente, me perdoe. Aqui no 30, eles se comprometeram que não deixariam suas filhas casarem com estrangeiros. Aqui eles proibiram, né, que seus filhos se casassem com pessoas de outras religiões. 31, eles se responsabilizaram em contribuir para o sustento dos levitas, que era responsável pelos serviços religiosos. No 32 ele fala assim, no versículo 32, também pusemos sobre nós preceitos impondo cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Versículo 33, para os pães da apropriação, para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes e para as coisas sagradas, para sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Aí eu vou ler o 34 e vou explicar também. Vamos ler o 34. Também lançamos sorte aos sacerdotes, levitas e povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. O versículo 33, 34 diz que a sociedade se comprometeram a ajudar com uma parte das suas colheitas
em forma de sustento para o templo e os serviços religiosos, garantindo que o culto a Deus fosse mantido. E além disso, eles também se comprometeram a não trabalhar no sábado. Eles escolheram ali como um dia de descanso. Versículo 35. Que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos, de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. Aqui no 35 é uma promessa, né, que eles fizeram perante ali, que se comprometeram perante Deus, demonstrando reconhecimento do povo para com Deus, que Deus é o dono de todas as coisas e que eles deveriam retribuir a Deus uma parte de todas as coisas. Além disso, o ato de trazer os primeiros frutos das suas colheitas ao templo era um lembrete ao povo de que eles dependiam de Deus para as suas colheitas. Aqui o povo de Israel renovou as alianças com Deus e se comprometeram a viver de acordo com a lei. De acordo com a lei. Versículo 36. E os primogênitos dos nossos filhos, dos nossos gados, como está escrito na lei. Também que os primogênitos dos nossos gados e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Aqui no 36 eles demonstram gratidão a Deus, ofertando com seus bens mais preciosos. Filhos mais velhos, as primeiras crias do gado, porque naquele tempo era voltado para a agricultura. Então ali eles ofertavam com as primícias. Os rebanhos, as manadas seriam apresentados no templo como um sinal de reconhecimento à autoridade de Deus. Eles reconheciam a autoridade de Deus sobre a vida e a criação. Se eles estavam prosperando ali, eles entendiam que ali era a mão de Deus provendo na vida deles. Então ali eles apresentavam, eles ofertavam. Você encontra também esse assunto relacionado em Êxodo 13:2 e Êxodo 13:12. Versículo 37. E que as primícias das nossas massas, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite, traríamos para os sacerdotes nos depósitos da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, e que eles tomariam os dízimos de todas as cidades das nossas lavouras. Versículo 37 de Neemias 10. Então aqui ele está falando conosco naquela época. Os judeus se comprometeram a trazer provisões para os sacerdotes e levitas. Eles estipularam que as primeiras frutas das massas, as suas ofertas e os frutos das árvores, o vinho, o azeite, seriam dados aos sacerdotes. E os dízimos das suas terras, eles dariam aos levitas, pois estes
os levitas tinham responsabilidade de receber os dízimos, né? Eles iam receber os dízimos em todas as cidades em que havia agricultura. E vocês sabem que ali junto com eles estava o filho de Arão, né? Estava o filho de Arão acompanhando tudo para que não houvesse desvio, essas coisas, né? Como se fosse uma prova, né, gente? Ali. Esse versículo representa a obediência que Deus requer, né, dos seus seguidores, né, de nós que seguimos a Ele. Devemos nos lembrar que tudo que nós possuímos pertence a Deus. O versículo diz, né, e nós também com nossos irmãos, nossos sacerdotes e levitas. Então vocês veem aqui que eles tinham toda uma preocupação, né, ali de manter, né, manter os cultos, né, a casa do Senhor. Ele estava sempre ajudando ali, tudo certinho, uma parte para os levitas, outra parte para os sacerdotes, entende? Agora nós vamos ler o 38 e o 39, versículo 38. Também que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos, que significa que ali eles iam receber, né, os 10% e teria que tirar também 10% para dar para eles, né, para entregar lá na casa do Senhor, entendeu? Aí de tudo que eles recebessem, eles teriam que dar 10%. Então chama dízimo dos dízimos, né? Ele recebia o dízimo e também ia tirar o dízimo. Então aqui eles trariam o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, versículo 29, e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas, do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores. Dessa maneira, não desamparariam a casa do nosso Deus. Então, aqui ele está falando no 20 e aqui no 38, 39, está falando sobre o objetivo da oferta, que era garantir a sustentação financeira do templo, o serviço e aqueles também que trabalhavam no templo. Aqui era uma demonstração, né, de não negligenciar os serviços da casa de Deus. Também de assegurar que os cultos ali acontecessem continuamente. Então, aquelas ofertas ali garantia o serviço da casa do Senhor, garantia ali, ele dava uma parte, né, para os levitas, uma parte para o sacerdote. Sabemos que hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, tudo gera custo. Então essa consciência partiu, né, essa aliança dos seguidores. Aí os seguidores, né, lembrou da promessa, né, renovaram o compromisso, se arrependeram, compromisso ali de cumprir as leis de Deus, de ser fiel ali às leis de Deus formalmente e também com o coração, porque não devemos seguir só ali, né, formal, que está escrito na Bíblia, mas também com o nosso coração, se preocuparam com o próximo. Ali também eles trabalhavam, né, no serviço mútuo, eles trabalhavam em grupo, né, mutualmente, trabalhavam em conjunto, mutualmente, não era em grupo, em conjunto, ajuda mútua, todos se reuniam por uma só causa.
Então, povo de Deus, esse capítulo nos chama a refletir sobre os nossos próprios compromissos, a buscar a renovação da nossa fé, da nossa obediência, obedecer os princípios bíblicos, a viver em comunidade, praticando o amor ao próximo e o serviço mútuo, o serviço em conjunto. Sabemos que quando nós nos reunimos por uma causa, seja qual for a causa, né, vemos que funciona, gente. Funciona por quê? Porque nós nos reunimos todos por uma só causa. Então, o serviço mútuo, o amor ao próximo, o trabalho em conjunto, é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fique com Deus, que o Senhor possa nos ajudar a sermos esses seguidores obedientes, que o Senhor possa nos ajudar a cumprir com as leis bíblicas formal e também a quebrantar o nosso coração, que nós estejamos com o coração voltado a fazer a obra do Senhor, a contribuir, a ajudar, não pelo homem, mas em reverência ao Senhor nosso Deus, né? Em consciência de que tudo vem de Deus. Sem Ele, nada podemos criar, nada podemos gerar. Entende? Tudo vem de Deus. E ali, quando nós estivermos contribuindo, lembrar que estamos contribuindo porque Deus nos proveu. Amém. E graças a Deus. Aleluia.